Boa tarde, meu nome é Iris Silva, eu sou aluna do Moré André Rosa e vim aqui para gravar esse vídeo para passar meu depoimento sobre o mapa, né? O mapa que ele fez para mim, e eu descobri muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que bateram, né? Muitas coisas que eu não entendia, não compreendia, e acabei tirando dúvida e consegui compreender. E realmente fantástico, fantástico. Mas o que mais me surpreende é com as coisas que vem acontecendo na minha vida, né? Em relação a minha família, minha vida passada, as coisas que eu ficava vai e volta e tudo mais. E eu estou muito feliz por ser aluna dele, porque eu estou estudando coisas que é muito sério, é muito profundo você estudar, você... Kabbalah é fantástico, fantástico. Então, eu espero que vocês curtem, compartilhem, e vale a pena você entrar, né? Estudar, aprender mais, e, enfim, muito profundo. Vou ver se ficou bonito. Séria sobre um monte de coisas, né? Então, gente, eu acho que uma das coisas que a gente vai ter que entender é que não há temporalidade dentro da Torá. Um mecanismo, temporalidade, e também algumas questões escritas dentro da Torá são linguagens dos ramos. Eu acho que isso todos nós já entendemos, né? Linguagem dos ramos diz, porque a Torá é uma árvore, e é uma árvore de frutos. E existe a árvore do bem e do mal, como a gente viu. Se tudo é criado pela Torá, quer dizer, é uma desconexão interna com a divindade. Ou seja, é por isso que o homem caiu do Gan Éden. Só que o Eterno, antes de criar o universo, ele cria a Torá. Porque o universo é criado pelas letras hebraicas. Tanto os mundos espirituais, sefirotes, etc., é criado pelo Eterno antes da Torá. E vamos lá entender isso, né? Provérbios 8. Isso está em Provérbios 8, olha só. Então, em Provérbios 8, a gente tem aqui toda essa descrição em relação ao que a gente vai tentar trazer para vocês hoje, não é? Provérbios, não é, gente? A gente sabe que é Michelei, e Michelei são parábolas, etc. Então, a gente tem que ter essa convicção. Vão surgir perguntas, não é? Relacionadas a todas as questões que a gente vamos trazer, né? Enfim, ele pergunta aqui, é a sabedoria chamando a compreensão, levantando a sua voz. A gente está aqui vendo a tradução, mas quando lemos aqui, é Rorimar, tá vendo? E chamando quem? Diz aqui, e Tevuná, o Tevuná. Tevuná tu está vendo, né, que na verdade, você vê que é a palavra Biná, praticamente. Só que o Vav aqui está trocado, tá vendo? Então, não está falando
dessa sabedoria, é lógico, uma sabedoria divina, isso aí sem sombra de dúvida. E ele diz aqui, ela se posiciona nas alturas mais altas, à beira do caminho e da cruzilhada, tá vendo? Aí você tem aqui a palavra berachá, tá vendo? O berash, que é exatamente só faltando o que aqui para Bereshit? Yud e o Tet, tá vendo? Então está falando do início de tudo. E aí diz que, né, ela está na altura mais altas. Altura que, na verdade, é caminho, derer, tá vendo? Vem da palavra que está darer, mas é caminho, derer. E aí fala sobre essa sabedoria. Aí você vai ver, ó, netivot, olha, a mesma coisa que está aqui, ó, tivot, biná, e aí aqui ele fala, ó, na encruzilhada. Qual é a encruzilhada aqui, ó? Netza, tá vendo? O início de Netza. Então vai construindo as sefirotes aqui, perto dos portões de entrada da cidade, né? E aí ele vai aqui falando e construindo tudo, né? Aqui, aí tem terar na, aqui, ó, se você diminui, ó, 600 mais 50 mais 5, 655. Mas se você substitui 50 por 5, vai dar 610 mais um do Colel a Torá, tá vendo? Aí ele fala aqui que os simples aprendam astúcia, né? E os estúpidos se instruam em suas mentes, ou seja, aí ele fala aqui a palavra, né, nos seus corações, nas suas mentes, tá vendo? O nome de Beit da Torá. O pessoal aprender sobre Torá. Aí deixa eu chegar aqui onde eu quero. Aí ele vai falar que a boca dele profere a verdade, da palavra emet, a primeira letra da Torá, do Aleph Beit, a letra central, Mem, o Tav, a última letra, mostrando que não se pode, não é? Na verdade, os sábios eles só falavam de Torá, né? Eles tinham essa coisa. E aí ele vai falar que as palavras são justas justamente por causa da Torá. Mas deixa eu chegar aqui onde eu quero. Aqui, ó. O Eterno, tá vendo? Yud-Kei, Vav-Kei, Kanani, Reshit. Tá vendo? A palavra, de novo, Bereshit sendo Beit aqui, Reshit. Darehu, ou Darekor, perdão, Kedem, Mi Falaiv, Mi Ais. Ou seja, o Eterno me criou, né? No início do seu curso, tá vendo? Antes, como a primeira das suas obras antigas. Então, o que o Eterno criou também? Ele está falando da árvore sefirótica e da Torá. Antes de tudo, de todas as coisas, de toda a construção, o Eterno tem que fazer o quê? As letras hebraicas. E com as letras hebraicas, ele diz que ele montava e destruía mundos. Por isso que a palavra Bereshit, Barashit, ele destruiu 6 vezes o planeta Terra. Tanto é que tinham pessoas, se você procura, aí, através de histórias antigas, você vai ver que tinham povos mais evoluídos, que foi uma ideia, né, que eu tinha anterior, diferente disso, até eu passar a pensar e passar a estudar mais. Então, tinham povos mais evoluídos. Então, você vai procurar na digital da Terra, você vai ver que existem várias camadas. Na última camada que você tem abaixo do solo, porque são camadas, porque a cada tempos em tempos a Terra vai sendo coberta por novas camadas. Não é? Inclusive, então, tem ali, ó, o Eterno enterrou aqueles rachaíns na lama. Né? Então, você vai lá embaixo e vão ter povos antigos. Eu sei que ao cavar, você tem lá uma parte que só tem células. Né? Você vai milhões de anos cavando ali, depois a gente pode fazer um estudo mais profundo sobre isso, e aí você chega lá na última base, sabe? Você vai cavando o chão, eles vão cavando, aí eles tiram um bloco, né? É tipo um tubo, eles enfiam no chão assim, num determinado lugar, em cada ponto da Terra, porque vão ter várias, né? Várias partes da Terra, com vários ecossistemas, etc. Eles enfiam aquilo ali, e aquilo ali eles tiram um bloco. E dentro daquele bloco ali, eles vão vendo as etapas quando a Terra era algo, etc. Só que boa parte desses solos foram cobertos pela água, porque a ciência fala que a Terra foi destruída 5 vezes, quase que totalmente, não é?
Então, é preciso ter essas coisas para a gente não se confundir com aquela história de que Deus fez o homem num ganhé, de entender que a Torá é um livro de linguagem dos ramos, que está falando do mundo espiritual. Então, o que acontece? Quando, vamos lá, a Torá está falando de guerras, né? A gente vê lá guerras da Torá, e a gente acha um pouco absurdo, porque Deus fala assim, olha, eu estou dando a terra de Israel para vocês, vocês vão atravessar o Jordão e vocês vão destruir as 7 nações que ali estão. Então, Deus não deu, não é verdade? Se você vai ter que pegar lá, entrar, matar as pessoas, o que Deus deu para você? Nada. Né? E fica até um pouco estranho, porque isso aí lembra muito a questão de um mandamento. Não desejarás, não é isso? Está lá? A propriedade do seu próximo, não é isso? Como que o Eterno, ele manda você não desejar a propriedade do próximo e manda você matar 7 nações, outras pessoas? Aí leva a ideia de que, não, meu próximo é quem é da minha raça, quem está aqui comigo, não é isso? Então, esse sistema literal que a gente tem que pegar, é por isso que existe o Zohar Kadosh. O Zohar Kadosh não é que os sábios criaram a linguagem dos ramos, ela já existia porque existia uma Torá escrita, uma Torá oral, a qual, se você não tivesse a Torá oral, você não conseguiria entender a Torá escrita. Uma não pode andar sem a outra. Mas existem segredos dos ramos. Então, vamos lá. Guerras de Israel. Está lá, né? O Eterno manda destruir 7 nações. Quantas sefirotes tem? 7. Não é isso? Existem sefirotes superiores e as inferiores. Essas 7 sefirotes são emocionais aqui do desejo de recepção do nosso mundo. Aí ele chega assim, matarás os homens, não é? Matarás os homens, mas deixarás as mulheres vivas. Os homens são as intenções, nesse caso, mais intenções. E as mulheres são os desejos. Os homens, que são as intenções negativas, nesse caso, você não pode, tem que matar. Mas os desejos você não pode matar, que são as mulheres. Então, o que significa? Você tem que mudar, matar essas intenções, mas não matar os desejos. Você tem que mudar as intenções. Entenderam? Homens são intenções. Vamos lá. Eu vou te ajudar. Aí eu tenho um homem dentro de mim, eu falo, vou ajudar. Qual é a intenção que eu tenho por trás disso? É boa? É para ser reconhecido? É para te amar profundamente? É para que você fale que eu sou bonzinho? É para qualquer coisa nesse sentido? Isso é o quê? Né? Uma intenção. Esse homem, que é uma intenção interna, ele tem que ser corrigido. Por isso que as mulheres, que são os desejos que levarão essas intenções, eu só posso seguir à frente através de Ratson, desejos. Mas qual é o desejo que vão consertar essas intenções? Quando a Torá está falando que Moshe matou, mataram todos os homens e só saíram com as mulheres, as virgens, etc., eram esses desejos que não podem ser mortos. Você não pode matar nenhum tipo de desejo, nem nenhum tipo de pensamento. Por isso que eu falo assim, tratarás bem o estrangeiro, que é o pensamento estrangeiro. O pensamento ele está dentro de você. Por que o Eterno fez esse pensamento existir dentro de você? Por um tratamento interno dentro de você, para que você lute contra esse pensamento, seja ele qual for, no desejo da recepção, e possa chegar no desejo da doação. Se assim não fosse, nós não seríamos seres humanos, seríamos como os anjos, que não têm subconsciente e tem que, todo momento, estar só fazendo o que o Eterno quer. Então, olha só, é isso que tem que separar na Torá. Então, vamos lá. Se o Eterno... Existem os mundos espirituais, tá? Tanto negativo como positivo, mas todos eles têm uma só formatação, todos são árvores sefiróticas, boas e ruins. Então, perceba que quando Deus cria Adão e Rava, ele está criando um sistema espiritual, mas ele está criando também um lado direito e lado esquerdo do homem. Lado direito é o cérebro direito, um cérebro masculino, e o lado feminino, que é a recepção.
que também pode ser colocado dentro dessa questão que eu falei. Então, depois, quando o desejo do homem vai se desenvolvendo, etc., aí chega ali na época daquela festa de... Como que é o nome que acende 8, 9 velas, 49 velas, eu esqueci. Hanukkah. Quando Hanukkah. fala que chega ali que teve uma guerra, e os gregos, né, ali na época gregos, eles começam a lutar contra Israel, então ele começa a mostrar ali que o povo de Israel, ele estava, não era que estava acontecendo a guerra, estava acontecendo uma decadência interna. Então nunca houve essas guerras, como falam ali, mas o povo, eles estavam saindo da doação, estavam entrando numa questão de recepção maior, que foi exatamente o que estava acontecendo com toda a humanidade. Na frente, isso se maximiza, né, com a questão dos romanos. Mas veja, essa questão dos romanos são também forças internas, que se externalizaram, pegaram a Torá e acabaram chegando a esse nível de matar o outro, escravizar e etc. Mas tudo isso se dá dentro de onde? Do desejo do homem. Então, o desejo foi ficando mais intenso, até que ele começou a externalizar aquilo que ele sentia, no sentido de que o outro era culpado pelos problemas do mundo. Na verdade, os problemas do mundo é causado pela nossa internalidade, que não ama como o Eterno ama. Então, qual é o problema que nós temos? As guerras são internas. Você tem que lutar contra a sua Roma, pessoal, lutar contra os seus gregos internos, que são esses desejos, veja. Então, quando você fala da intenção e do desejo, quer dizer, o desejo você não pode matar. Como que você mata o desejo? Então, você tem que transformar o desejo, não deixar aquela intenção ruim. E aí você pergunta, por que eu estou fazendo isso? E toda a festa que nós tratamos não era nada além disso. Ou seja, 7 dias de Sucote para você tratar cada um dos dias que você ia estar, não é, trabalhando uma parte. Veja, Hesed, que é amor, Gevurah, Tiferet, Netzahod, Esod, e finalmente no 7º dia Malhut. Aí hoje é Shemini Atzeret, é o 8º dia. Vamos prestar atenção muito nisso, né? O que aconteceu dentro do Rosh Hashanah? Ou seja, Deus criou o homem, aí chega Tisherei, que é a mesma palavra Bereshit, lá, como a gente viu, o homem é criado, ou seja, essa estrutura espiritual é criada, porque 6 vezes anteriormente o mundo já havia sido destruído, a Torá já tinha sido dada, o Eterno já tinha criado e recriado a humanidade por 6 vezes, eles avançaram, na Torre de Babel eles estavam num nível espiritual elevadíssimo, mas eles não queriam mais reencarnar. Então, eles queriam montar uma torre de corpos, ou seja, tijolos eram corpos, tanto é que a palavra de Siná tinha a ver com Keter, o Eterno agora vocês conseguem se corrigir sozinhos, né? Então, Deus destruiu tudo novamente. Foi aí onde começou a ter a confusão das línguas, e aí o povo foi espalhado pela terra. Aí o desejo começou a crescer, o desejo de recepção. Porque se não tivesse o desejo de recepção para nós mesmos, qual o mal que a gente faria o próximo? Não haveria roubo, não haveria adultério, não haveria assassinato, não haveria pessoas querendo ser mais do que outras pessoas, o amor seria puro. Aí tudo bem, voltando. Então começamos lá nos 10 dias, né? Já tínhamos passado pelas festas saímos lá em Nissan, ou seja, Sukkot, aí viemos, né? Sukkot não, perdão, Pessa, aí Pessa são 7 dias, também 7 tratamentos internos, chegamos no Pessa Sheni, depois chegamos no recebimento da Torá, matando Torá, contamos 49 dias, depois recebemos a Torá e logo depois fazemos o pecado do bezerro de ouro, chega 17 de Tamuz a 9 de Ave, é onde os templos são destruídos, veja, para ser reconstruídos, ou seja, eles fizeram o pecado, a Torá foi quebrada. Quando chega no mês de Tisherei, a Torá é entregue novamente. Essa nova Torá ela é entregue novamente,
E aí a gente tem 10 dias, que, veja, são as 10 sefirotes. Aí chegamos, contamos 10 dias, fazemos Rosh Hashanah, o toque do shofar, e etc. É uma conexão. Depois atravessamos mais 10 dias até chegar, né, que são chamados Yom Noraim, 10 dias, que são 10 sefirotes que devem ser tratados, onde você deve tirar um raio-x do coração para ver as suas intenções para servir o Eterno sem direito de querer nada, sem a intenção de receber nada. Porque a maioria das pessoas estão servindo o Eterno para receber alguma coisa, mas não para doação. Então, vamos lá. Se elas fazem uma tzedakah, elas falam, vou dar, mas Deus vai me abençoar. Elas não entendem que aquilo ali é já que ela está pagando aquilo que o Eterno já deu a ela. Ela já dá com a intenção de receber novamente. Tudo que ela vai... Eu estou usando o tzedakah, mas, como eu disse, né, são as intenções. Pode ser outras coisas, como eu falei. Você tratar uma pessoa bem, para a pessoa te tratar bem. É normal, isso, mas, sabe, para a pessoa entender, você faz atos muito mais primorosos na frente das pessoas do que você realmente é. Isso é realmente aí uma intenção ruim, não é? E você quer que as pessoas entendam que você é boazinha, não que você deva ser má. Mas você deve, então, se existe isso, isso pode existir dentro de todos nós, você deve trabalhar esse aspecto através da reza e pedir ao Eterno para cada vez mais se colocar junto com ele. Porque cada vez que você se coloca mais junto e mais perto do Eterno, mais aumenta a sua doação e o seu desejo de não querer receber do Eterno, porque diz que lá no livro Cabala para Iniciante, o Baal Hassulam fala, olha, não habita na tenda, não foi o Baal Hassulam que falou, foi outro rabino, mas lá na mansão do Eterno não existe recepção, lá não habita. Essas coisas de recepção não chegam até lá. Por isso que o trabalho da intenção, os homens devem morrer. Só que levaram isso para o literal, não é? Então, veja só, esse é o primeiro aspecto. Chegamos, então, no dia lá de Tisherei, fazemos Yom Kippur, que é o dia do perdão. Pedimos perdão, pegamos a Torá novamente, quer dizer, já foi o ano novo, porque a Torá tem 4 anos novos. Aí, finalmente, passam-se 3 dias ali, chega no dia 15 de Tisherei, né, se não me falha a memória aqui, chega Sukkot. Aí o que a gente tem? Mais 7 cabanas. Então a gente tem que fazer a festa das cabanas, fazemos a Sukkah, que foi o quê? Exatamente o que a gente fez. Estudou intensamente a Torá, estudamos, demos uma acelerada, não é? Ficamos 7 dias estudando a Torá, intensamente, as aulas vão todas para o canal, espero eu, mas os alunos que se colocaram, né, se intensificaram, eles conseguiram pegar muita coisa. Não dá para pegar tudo, lógico, não é? Não dá para pegar tudo. Foram horas e horas de estudos. Para vocês, algumas horas. Para mim, dias e dias de estudo, né? Então, o que acontece? Pegou, se montou, cada dia se estudou. Cada dia tentou entender a lei da doação e não da recepção. Entendemos agora, hoje, a questão do homem e da mulher. Intenção vezes, né, desejo, ratson. Então, se a intenção que eu devo pesquisar, né, analisar atrás de cada desejo, ou seja, a intenção, que é o homem, se caso ele não seja bom, então eu vou ter que matá-lo. Vamos lá. Eu lido com alguém, trato as pessoas, mas eu boto diferença. Eu trato mais melhor o cara famoso, o rico, e o morador de rua eu nem dou atenção. O que está acontecendo? Eu estou com uma intenção ruim, porque alguma coisa tem atrás de eu tratar melhor quem tem dinheiro do que quem não tem. Não existe? Pode falar. Amor, então a situação é a seguinte, ó, a questão de, nessa passagem aí de matar o homem e manter a mulher viva, na verdade é um sistema masculino e feminino que é o escopo de uma alma só. Então, na questão do desejo e recepção, os dois andam juntos. O desejo não pode morrer,
mas a recepção, a intenção, quer dizer, ela tem que ser altruísta, no caso. Por isso que o homem aí. tem que morrer. Se não for altruísta, o homem tem que morrer. Nesse caso aí. Essa, É isso? essa intenção ruim, ela tem que morrer. Então, Então, se eu trato... se a intenção não for altruísta, né, sem interesse pessoal nenhum, é que nem vambora. Eu faço uma tzedakah porque eu quero receber, eu quero agradar a divindade, porque eu quero receber, eu quero mudar alguma coisa da minha vida. Já está na intenção errada, porque na verdade a gente tem que se igualar à divindade, né? Doar por doar. Isso. Você recebe para doar, porque a gente está no nível de receber. A gente não tem como... Para doar já é... Né? Então, são etapas, são degraus. Então, veja, se eu trato o pobre mal e o rico bem, o que está acontecendo? Eu tenho uma intenção ruim. E se eu trato só aqueles que eu amo bem? Também tenho uma intenção ruim. Quer dizer, eu não sou 100% amor, eu não estou indo para o caminho do amor, eu estou delimitando as pessoas e tratando as pessoas de acordo com minhas falhas. O eterno não é assim. Aí o que acontece? Ele é pura luz, ele não muda nunca. Malaquias, eu, o eterno, não mudo. Por isso que vocês, Israel, não foram destruídos. Por isso que Adão, Deus falou, se comerem da árvore do bem e do mal, vocês irão morrer. Aí o que Deus faz? Eles comem, já era um processo reencarnatório, nós tínhamos pedido, Deus colocou o corpo no homem para que ele passasse por ações. Só que ao invés do homem ir mais para a doação, por causa da Torá escrita, ele foi indo mais para a recepção. Só alguns sábios é que sabiam a verdade. Por isso que o Shimon Bar Yochai fala, eu revelo ou não revelo? Se eu revelar, os homens não vão passar pelos seus ticunins, não vão consertar os corpos para a ressurreição. Entende? Depois que isso foi feito, o próprio Israel fala para o Eterno, olha, eu também quero reencarnar, porque eu quero ter o direito de desejar ter méritos para isso. Então, veja, eu tenho que pegar essas intenções e mudá-las, mas o desejo da recepção eu não posso mudar. Por exemplo, tem pessoas que têm uma configuração, tem que ser altamente egoísta, de ser uma pessoa importante nesse mundo, quer ser rica, etc. Então, ela tem que direcionar esse potencial, se é o potencial dela, não o desejo somente, porque desejar ser rico todo mundo quer, para ela poder trabalhar para o Borê, para ela poder trabalhar para o próximo, para ela poder trabalhar para Kabbalah. Mas o que as pessoas fazem? Elas enriquecem, pegam dinheiro, elas vão suprir as suas necessidades egóicas. E deixa Kabbalah, deixa as almas, deixa o mundo da alma, tudo para lá. E, de fato, nós precisamos implementar a lei da Kabbalah, porque senão a gente vai chegar à extinção, é o que a Torá fala, vai chegar a quarta guerra, vai ser outra destruição, e talvez reste 1 ou 2 seres humanos para começar as nossas almas voltar tudo. Imagina isso. Voltar tudo de novo, para tudo, porque não vai parar a retificação. Nunca vai parar. E a Torá fala até de reencarnação em animais. Eu estava pensando nisso hoje. Quantos animais estão sofrendo aí? Sofrem, né? Tem um animal lá que é caçado, tem um animal que caça, o animal está lá na savana, tem carrapato, tem sol, é falta de água. Por que esses animais estão passando por isso se eles não tiveram pecados? Aí fica a pergunta, só a reencarnação pode responder isso. Então, em algum momento, essas almas, essas energias, fizeram alguma coisa errada e encarnaram em animal, porque tudo aqui no nosso mundo é reencarnação. Já teve fatos de ser falado nos nossos livros de reencarnação que até rios tinham almas, rios, folhas, almas de homens, pedras que erraram quanto o Borê. Olha como é que se intensifica as intenções e os desejos. Isso significa que esses desejos de recepção que eu tenho, eles têm que ser todos anulados. É lógico que ninguém vai entrar em parafuso e falar agora, meu Deus do céu, mas não deixa de ser uma preocupação externa. Então, todas essas questões têm que ser muito bem entendidas, porque senão a gente chega a um fator só religioso.
E a religião é que mais exprime desejo de recepção para si mesmo. Ou, vamos falar, até de recepção para a própria religião. Não é? Eles querem que a religião cresça. A Cabala quer que o entendimento, o estudo profundo da Torá cresça. Mas esse estudo ele só pode crescer de forma correta se os alunos entendem a coluna central, ou seja, a coluna, né, do que erege tudo isso, que é um corpo, que tem braços, pernas, que é a intenção de doar, ser igual ao Criador. Por isso, quando o Eterno fez a Torá, ela caiu de mundo, ela tem essa linguagem que todo mundo entende aonde? Onde a Torá, mesmo traduzida, as Bíblias são entendidas no nível do corpo. Então, eu vou servir a Deus porque ele vai me salvar. Alguém morreu por mim, isso é errado. Ninguém pode servir o Eterno para ser salvo. Porque só vai ser salvo se ele quiser, se a pessoa se consertar. Se a pessoa não consertar esse desejo de recepção, tratando com o Eterno e não entender que tudo que quem está fazendo na vida dela é o Eterno, então ela não vai entender. Aí é que surgem as guerras. E por que surgem as guerras? Porque você vai até um nível de Torá. Você chega naquele nível, você para. Você vai viver na vida, você não avança, aí vem uma guerra interna. Aquela guerra interna você não a confronta, você não vence, não mata os homens, as intenções, então vem a guerra externa, que pode ser uma guerra num país, uma guerra na sua vida familiar, um desemprego, um papai doente, uma mamãe doente. Aí, o papai, a mamãe, o filho, eles estão doentes por causa do ticum deles. Mas você está participando ali do ticum. E o que tudo isso é? Te chamando para estudar mais a Torá, a Kabbalah, o Zohar, para você entender o que está acontecendo e, a partir disso, poder fazer um conserto imediato, reformar. Conforme você reforma, você vai entender que você pode chegar no aspecto de Iov. Por que Iov chegou naquele aspecto? Porque ele tinha muita coisa para consertar. Inclusive a idolatria, que são essas idolatrias de recepção, que é a verdadeira e mais potente idolatria, o receber para si mesmo, o qual nós chegamos ao nível de 200%. Quando a pessoa... Aí é o que eu vejo, né? O aluno, às vezes, chega todo arrebentado. A gente vai lá dar um oxigênio para a pessoa, né? Manda uma brahá, etc. A pessoa vai para o hospital, quase morre. A gente manda um oxigênio. Para que é esse oxigênio? Para a pessoa voltar para o estudo da Kabbalah. Mas depois que a pessoa ficar boa, o que ela faz? Ou vai agradecer lá em Edom, ou ela vai entrar num parafuso, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus não quer isso, Deus não quer que eu estude, Deus quer, isso é bobagem, eu estou muito bem. Até que vai vir a próxima reforma. Como eu disse, pode vir até como uma morte, o que é natural, mas significa uma próxima reencarnação. Sabe-se lá em que nível a pessoa vai reencarnar. Pode ser um nível humano, pode ser uma pedra, pode ser num riacho, pode ser num animal que vai ser comido, pode ser, sabe? Então, isso é assustador. Por isso que o Sábio fala assim, olha, no Reshit, que tem qual tema, o temor do Criador. Quando você entende isso, veja, não é só guerrinon, eu vou lá limpar, vou reencarnar, não. A reencarnação ela pode vir num sistema desses aí. E o sistema também pode ser, gente, esse sistema de se encarnar ali como mineral, né, vegetal, animal, humano. Pode ser também que você reencarne numa vida que você vai ficar totalmente estéril à Torá. Não vai ser permitido você vai ficar num nível espiritual inerte, você nunca vai se ligar aos mundos espirituais superiores. Para esses, a Torá fala aquele mandamento, mesmo que você seja um eunuco, mesmo que você não alcance nada, você não tenha força espiritual, porque nós não construímos nada no outro mundo, nós não éramos sábios, nós nos pegamos da Torá, nós participamos de guerra, matamos as pessoas, sabe-se lá o quê? Uns nasceram como homem, outros nasceram como mulher, sabe-se lá.
Não tem como definir isso. Então, agora você é o eunuco. Então, nesse nível de eunuco, mesmo sendo eunuco e não alcançando, você está projetando uma próxima reencarnação, dependendo do nível que você vai chegar, mais pleno e melhor. E se você se empenhar e amar e rezar corretamente, quem sabe nessa vida você ainda consiga alcançar totalmente essa possibilidade. Mas as pessoas não entendem isso. Aí o problema é resolvido, ela não estuda a Torá, se empenha totalmente nas questões corporais, não entende que o Eterno está chamando ela para um concerto, não analisa sua intensidade, continua vendo debates políticos, continua vendo notícias com morte, vendo MMA, vendo MMA, que é o negócio de dar pancada no outro, matar, para ver quanto machuca, tudo que é ruim que na Torá a pessoa vê. Veja, ouvem músicas inapropriadas, ficam vendo coisas inapropriadas, sabe? O dia todo ali. Às vezes a gente vê, né? A gente para um minutinho, dá uma olhada, e começa a falar palavrão, não é bom. Ou brincadeiras que ofendem o outro, ou coisas que não têm nada a ver. Lembram daquele podcast, e também o Chiu, Mesa com Vômito? É isso. Às vezes a gente está na mesa com vômito, ou seja, a gente acabou de almoçar, comer uma comida gostosa, estava lá, aí você vai ver o vômito, né? A pessoa, pô, meu Deus, vômito é horrível, né, gente? Meu Deus do céu. Você vê o vômito, te dá vontade de vomitar também, né? É isso aí que acontece, ou seja, você adquiriu sabedoria espiritual, estudou a Torá, depois vai lá e joga tudo no esgoto. Aí o que o Eterno vai fazer? Olha, a pessoa está estudando a Torá, está com sinceridade, mas ela não está contínua, ela precisa de um tratamento, né? É que nem aquela história, me dá um beliscão para ver se eu estou sonhando, né? Dá um beliscão em mim. Aí o Eterno permite que as forças impuras dê o beliscão. Por que ele permite? É porque a pessoa está indo mais para o lado da impureza. Aí o beliscão, aí é onde a pessoa grita. Aí a pessoa, Moré, tem um espírito aqui na minha casa. Deu bobeira. Não pode haver nada ruim se a pessoa não der entrada. Ô, Moré, tá cheio de problema na minha vida, tudo está cercado. E agora? Para você voltar para os estudos, para você voltar para a lei da atuação, para você ver que esses próprios pensamentos e sentimentos que estão dentro de você estão ruins. Aí o que você tem que fazer? Vai entender. Então, esses 7 dias de Sukkot é para isso. Quando a gente chega hoje em Shemini Atzeret, que é o 8º dia, que é o dia que a Shekhinah fecha com o mundo superior, na verdade tem um grande segredo aqui, porque amanhã é Simchat Torá, a alegria da Torá, que a gente vai falar amanhã, né? Então, o que significa? É o dia de desmontar as barracas. Você desmontou as barracas, o que você vai fazer? Você vai fazer uma fogueira. O que você tem da sua barraca para queimar? Então, vamos lá. O que a gente fez? A gente veio lá desde Nissan, saindo do Egito é o ego, passamos por tudo, chegamos na Sukkot e montamos a Sukkot. A Sukkot são as palhas, a gente viu o vinho, etc. A gente viu a árvore sefirótica montada, não é? Os mundos lá de Etzilut, mundo de Beriá, mundo de Yetzirá, vimos as folhas, vimos o Etrog, que é a Malhut, enfim. Então, a gente montou ali a nossa sucá, né? E o que aconteceu, gente? A gente montou, na verdade, um sistema espiritual. Essa sucá e esse sistema espiritual, veja, houve a entrega da Torá, a quebra da Torá, recebemos a Torá de novo, nós pegamos tudo que nós estudamos durante o ano, todas as nossas madrugadas, todas as nossas rezas e as nossas intenções, e montamos uma sucá. Foi tudo botado ali. Por quê? Ficaram buracos na sucá? Se ficaram, aconteceram problemas com algumas pessoas. Os problemas que aconteceram, daqueles que são alunos, que estudam, e com toda a humanidade, eram os buracos da sucá, onde a divindade não alcançou.
Aí surge uma doença, um desemprego, um prejuízo. Às vezes não está acontecendo nada, porque nunca está acontecendo nada, é a nossa mente que está vendo o mundo abaixo, não está vendo o mundo acima, e a gente entra no desespero. Mesmo assim, é o buraco que tem no açúcar, não tem divindade ali. A gente não entende, a gente é muito menino para entender que tudo está sendo direcionado pelo Eterno. E que cada castigo que existe não é um castigo, é uma correção, limpa a alma. Por que que limpa? Aí eu botei outro dia, olha, o Rumi falou, né? O Rumi foi um pensador islâmico, pô, o cara é incrível as poesias dele, né? Não é porque era islâmico que não tinha boas ideias, etc. Então ele fala, olha, é pela ferida que entra a luz. Por quê? É onde não está o borê. Então, se você tem aquela ferida emocional de não entendimento, é por ali que você tem que consertar. Quando você conserta, entrou a luz porque ela reformou aquela parte interna da tua alma. Então, quando a gente faz Sukkot, 7 dias, a gente está tratando de um sistema emocional, de 7 sefirotes, em relação à doação e recepção. E a gente vai ver o que eu tenho de doação. E a gente vai ser testado justamente nisso. O quanto a gente é pegado às coisas desse mundo, o quanto a gente não está vendo que tudo vem da mão do Eterno, o que nos faz ser idólatras. Ah, mas eu, na nomenclatura que eu uso para mim, eu sou monoteísta. Não é ainda. Você não é monoteísta ainda. Você só vai ser monoteísta quando você entender isso. Aí você pega todo aquele sistema, usou para montar Sukkot. Algumas pessoas vão levar no literal. Lembra que a gente viu do literal? Qual é o montagem da Sukkot? Sukkot é o nome Adonai, que é Malhut, é Shekhinah, com Tiferet, o Yod Kei Vav Kei, que tem que fazer a ligação. Mas essa ligação só pode ser feita através da doação. Não tem outra forma. Aí o que acontece? Nós estamos no desejo da recepção. Aí vem alguma falta emocional. Ah, se eu tivesse aquilo, ia ser tão melhor. Não é? Enfim, essas coisas que acontecem. Mas aí, não é que você não possa ter o desejo. É que você tem que entender para que você vai usar aquele desejo. O que é que aquele desejo vai te ajudar a reformar e te levar mais a amar o próximo. Porque é através de amar o próximo que você mostra o seu amor pelo Criador. E quando você ama o próximo como a ti mesmo, você não está entendendo que a alma que está dentro do próximo é a mesma alma que está dentro de você, que está dividida. Então, quando o Eterno fala, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está falando, ame a alma geral. A alma que foi dividida que tem que se unificar, assim como as sefirotes têm que se unificar. E aí a gente vai fazer as refeições debaixo do açúcar, fizemos meditações, fizemos o chipzinho, que é a visita, chipzinho é uma palavra aramaica para a visita de cada um dos patriarcas e matriarcas, Abraham, Sara, ali Yitzhak e a sua esposa Rivka, Yaakov, Rahel, Moshe e sua esposa Tsípora, Aharon e Elisheva, Yosef, Asnat, Davi, Mele e Batsheva, que era sua alma gêmea. Então, veja, são sistemas espirituais. E aí, o que acontece? Você tem que ter corrigido todos eles. Você está amando mais? Você está desejando mais abraçar as pessoas? Você está menos preocupada só com você, ou preocupado com você mesmo? Você está entendendo que tudo está na direção do Boré? E que se você somente for pelo esse caminho de amor e ajudar a humanidade a ir, porque existe o caminho individual e existe o caminho coletivo. O caminho individual é aquilo que tem a ver com as suas responsabilidades internas e suas intenções. O desejo, ele não pode ser morto, porque se o desejo foi criado, ele te levará também a um estágio, mesmo quando ruim, o desejo, ele te levará a um desejo e a um conserto interno. Para quê? Para que você trate com aquela intenção. Foi o que aconteceu com Caim. O Eterno falou assim, ó, o desejo, né, está à sua porta. Ou seja, a intenção, o desejo, a ação, cabe a quem
detê-lo. O Eterno não deteu. O Eterno falou assim, cabe a você detê-lo. Então, cada desejo ruim que vai surgindo e a gente não tem aquele amor, aquela doação, ele tem que ser tratado. Porque, na maioria das vezes, como nós temos essa divisão e vivemos numa unidade, a gente acha que o universo só gira para a gente, né? Você olha para o céu é só seu, os problemas são só seus, as lágrimas são só suas. E às vezes você não vê que tem pessoas muito piores que você. Quando você olha algumas situações, você fala, poxa, eu nem sabia que eu era tão feliz assim, né? Mas não se trata dessa felicidade, não se trata de ter ou não ter. Porque, por incrível que pareça, quanto menos coisas as pessoas têm, mais simples elas são, mais felizes elas são. Isso é incrível. Às vezes a pessoa está lá no meio da floresta, num barraquinho de taipa, coberto com plástico, cercado pela natureza, e a pessoa está super feliz. A pessoa está num sistema urbano, né, numa cidade, aí acorda de manhã, volta 10 horas da noite para dentro de casa, recebe, paga aluguel, paga água, paga internet, quando vai ver, não tem mais tempo para nada, não tem felicidade. Tem, pode ter gente também nesse sistema, porque tudo é uma questão de retificação do Eterno, seja feliz, né? Mas a gente está falando, não tem tempo para estudar a Torá, não tem tempo para nada. E muitas vezes aqueles que estão lá também nem estudam a Torá, não, a questão não é só essa. A gente está falando dessas coisas, porque isso se desemboca no caminho da recepção para si mesmo. Esses detalhes internos eles só podem ser curados pelo Boré através da Kabbalah. Aí chegamos no 7º dia. O que a gente vai fazer agora? O que vai subir o fogo? É uma fogueira que você vai desmontar? Ou é o fogo espiritual de todo o seu ano de Kabbalah, de estudo de Torá? O que mudou em você? O que foi queimado? O que foi destruído lá no mês de Tammuz e Av e foi peneirado dentro de você? Temos que pegar todo esse estudo de Torá, e esse estudo de Torá vai subir, vai queimar. Quer dizer, se a gente queimou açúcar, essa açúcar serve para o próximo ano, o que o Eterno falou para Caim? Olha, o desejo está na sua porta de matar seu irmão. Abel é rei, Beit Lamed. Ou seja, os 5 sentidos, os 5 livros da Torá, a primeira letra da Torá é Lamed. O que o Caim fez? O cérebro esquerdo fez? Matou a Torá, matou Kabbalah. Né? Que se você olha ali, você tem as letras da Kabbalah ali, só faltou a letra Kuf, que está em Caim. Caim matou a Kabbalah. O que você tem que fazer agora? Entender que você não é um corpo. O corpo é uma roupa. Quando você for lavar sua roupa, principalmente as mulheres ou os homens, não, meu corpo é uma roupa. Para que eu perco tanto tempo ouvindo a linguagem do meu corpo? Porque o corpo, ele quer tudo que não é espiritual. E a alma quer tudo que é espiritual. Entende? Por que os sábios eles vão para o Gan Eden? Porque eles matam, eles fazem tit-sit-som do desejo do corpo. Tem que se ter cuidado com o nosso corpo, com os nossos pensamentos, com as nossas intenções. Quando a gente for fazer Lashon Hará, que todos nós temos esse defeito, frear nossa língua. E principalmente não fazer Lashon Hará contra as situações. Se acontece uma situação negativa na sua vida, quem foi que mandou? O Eterno. Isso. E se você reclamar, você está reclamando de quem? Dele. Então você tem que conversar, não deixar externalizar a reclamação. Conversa com ele. Conversa com ele. Né? Fala, Eterno, por que isso está acontecendo? Nem é por quê, mas é para quê. Porque sempre é para quê, não é por quê. O porquê já ficou no passado, porque existe um erro. Mas para quê? O que eu vou consertar aqui nisso? Como eu posso evoluir? E aí o Eterno, você vai estudando a Torá, ele vai te ensinando a montar agora, né? Porque a gente está em Tisherei, letra Tav, letra Lamed, daqui a alguns meses a gente já vai estar começando, reiniciando o estudo da Torá, saindo de Bereshit, para partir para Shemot, que é a saída do ego. Quer dizer, até agora tudo foi desmontado, o que tinha que ser mostrado foi mostrado, as pessoas evoluíram, já não são mais a mesma coisa. No próximo ano,
você tem que ser melhor ainda. Porque aquele nível anterior, aquele ego anterior vai tentar te puxar para trás. Tá bom? Essa é a nossa aula de hoje.